Oi galera, meu nome é Jack, eu estou no segundo período de História e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre o livro Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior. E só para dar uma contextualizada, para o assunto não ficar muito desconexo, o livro Formação do Brasil Contemporâneo, ele é dividido em três grandes partes. A gente tem ali a primeira parte, povoamento, a segunda parte, vida material, que ele vai falar um pouquinho sobre economia, e a terceira parte, vida social. Eu fiquei responsabilizado por falar sobre a primeira e a segunda parte. A primeira parte por completo e a segunda parte até metade dos capítulos, porque essas partes elas são subdivididas em capítulos. Então vamos lá. Para a gente ter um pouco da visão do autor, para não ficar uma coisa muito sem nexo, como eu disse anteriormente, o Caio Prado Júnior ele era ligado ao Partido Comunista Brasileiro. Então ele via o materialismo histórico, ele via as teorias marxistas, mas não com um viés tão, como que eu posso dizer, tão concreto, não com um viés tão fechado. Ele via aquelas teorias, mas ele falava de uma nacionalização do marxismo. Ele falava que para a gente aplicar uma teoria marxista em determinada região, a gente tem que antes considerar todos os aspectos específicos daquela região para depois pegar o marxismo e encaixar naquela região. Não necessariamente usar as fórmulas do marxismo em qualquer região sem considerar especificidades. Então, ele propõe uma nacionalização do marxismo e ele começa no livro dele, né, o Índice, no Índice ele faz uma análise panorâmica do Brasil. Desde o Brasil do tempo contemporâneo, que ele está se referindo, que é de 1942, até no Brasil colônia. Ele vai falar que o Brasil, embora tenha passado por muitas transformações, por muitas revoluções, por muitas revoltas, ele ainda tem um passado muito presente. Ele fala desse passado presente, que por mais que possa parecer um pouco paradoxal, ele fala que o nosso Brasil de hoje, e quando ele diz de hoje, ele está se referindo a 1942, que foi a época que ele publicou o livro, ele fala que o Brasil ainda tem muitas raízes coloniais, ele é marcado muito por características coloniais. Então, ele discute essas características coloniais, sempre fazendo esse processo dialético, sempre pegando características de hoje, comparando com o passado, para a gente ter uma melhor compreensão do Brasil contemporâneo, que é o fim último do livro dele. Em última instância, ele propõe isso, ele propõe essa melhor compreensão do Brasil contemporâneo, partindo de suas raízes do passado. Bom, e ele começa falando sobre o que ocorreu em 1808. Para quem não sabe, em 1808, a coroa portuguesa saiu de Portugal junto com a sua corte, fugindo de Napoleão Bonaparte, e veio para o Brasil. Isso foi uma coisa, assim, excepcional. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história da humanidade. Foi a primeira vez que uma coroa sai da metrópole e vem para a colônia. Isso era uma coisa exclusiva do Brasil. E ele fala que essa vinda da coroa para a colônia foi um rompimento da história brasileira. Ele fala que a gente tem uma história de 1808 para trás e de 1808 para frente é uma história totalmente diferente, é outra história. Assim, claro que marcada por resquícios coloniais, mas ele fala que 1808 representou uma ruptura para a história do Brasil. E ele também vai falar que 1808 significou o esgotamento da colônia. A colônia ela era insustentável. Ela continuar daquela forma não tinha mais como, porque todos os recursos que tinham para ser explorados ali pela metrópole, ou então para ser comercializada, enfim, a colônia naquele modo como ela se apresentava até 1808, não conseguiria mais progredir. Ela não ia conseguir mais ter nenhum avanço, ou seja, 1808 representou esse verdadeiro marco na visão do Caio Prado. Ele vai falar também que o Brasil contemporâneo é fruto do que foi o período colonial, mas o centênio anterior ao século que ele está se referindo, que no caso é o século XX. O que isso quer dizer? Quer dizer, como eu disse no começo, que o Brasil contemporâneo, embora tenha passado por muitas revoluções, muitas transformações sociais, econômicas, políticas, ele ainda tem muitos resquícios de uma colônia. Ele ainda tem muitos resquícios de uma escravidão, de uma economia colonial, de uma sociedade de formato colonial. E ele dá alguns exemplos para a gente, a começar pela economia. Ele usa o exemplo lá de 1500, ele começa mesmo no século XVI, falando que nesse momento, né, no século XVI, a gente tinha uma economia totalmente subordinada à Europa. Por quê? Porque a gente tinha uma economia
agrícola aqui. O que significa isso? Significa que a nossa economia era sustentada pela grande lavoura. Seja essa lavoura a cana-de-açúcar no primeiro momento, depois o algodão, depois o tabaco, depois o café, enfim. Ele sempre fala que a nossa economia era sustentada pela grande lavoura e pela produção para ser exportada. A gente não tinha um mercado interno muito organizado e nenhuma produção voltada para o mercado interno. A nossa produção era mais focada em abastecer o exterior do que abastecer o interior do país. Então, ele faz um paralelo com o século XX e ele ali pontua que a nossa economia ainda continua muito subordinada, não mais tanto à Europa, embora naquela época ainda tivesse várias exportações para a Europa, mas naquela época mais para os Estados Unidos. Mas que no fim último, a nossa economia continuava subordinada a exportar. A gente não tinha um mercado interno tão organizado, a gente continua não tendo, e a nossa economia é agroexportadora, e significa que ela produz bens agrícolas para exportação. E depois ele vai fazer um paralelo também desse passado colonial que se reproduz atualmente do trabalho livre. E ele vai falar que esse trabalho livre foi fortemente marcado pela escravidão. Por quê? Porque a gente teve o processo de escravidão, a gente sabe que a gente passou por quase 4 séculos de escravidão no Brasil, onde esse caráter de mandonismo, de quem manda e quem obedece, ficou muito bem definido. Então, o patrão, né, hoje o chefe, o dono da empresa, ele vê o funcionário não como um indivíduo que tem ali sua vida própria, seus próprios objetivos, suas especificidades, mas ele vê o funcionário somente como uma mão de obra que está ali para servir ele. E ele fala que isso vem muito do nosso período escravocrata, do nosso passado colonial, e isso é carregado até hoje. Depois ele faz um paralelo, né, com o espectro social, que ele vai falar que por conta da inserção de vários povos distintos, primeiro veio o branco europeu, depois veio o negro escravizado, e entraram em contato e entraram em choque com o indígena, a gente teve embora a gente tivesse tido um processo de mestiçagem, que significa essa mistura dessas várias raças, a gente ainda tem uma separação, uma grande separação de forma social, porque o branco europeu que veio para cá, ele veio com um objetivo, e esse objetivo se reproduziu e colocou ele em lugares que ele se mantém até hoje. Enquanto o negro também veio para cá não como branco, ele não veio por livre e espontânea vontade, ele veio de forma forçada, mas ele foi inserido num local que esse local é reproduzido até hoje, que é o local do trabalho, é o local da pobreza. E isso a gente pode referenciar aqui utilizando o próprio momento. A gente sabe quem que são as pessoas que moram nos lugares mais pobres e quem que são as pessoas que ocupam os melhores cargos. Então ele faz bastante esse paralelo. Ele também vai falar da diferença não só material, mas como moral também, da pessoa que mora no campo e da pessoa que mora na cidade. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que essa visão que a gente tem de que a pessoa que mora no campo ela é inferior, tanto intelectualmente falando, moralmente falando, esses vários estereótipos que a gente coloca na pessoa que mora no campo, ele veio desde um passado colonial. A gente tem essa noção da pessoa do campo como inferior, como uma pessoa que ela precisa várias vezes ela precisa de ajuda, ela não tem muito discernimento, ela não conhece muito sobre política, enfim, sobre artes, ela não tem tanto acesso. E essa característica ele fala que veio desde um período colonial. Então essa característica também se reproduz. Em última instância ele vai falar da agricultura, ele vai fazer esse paralelo utilizando a agricultura como exemplo. Ele vai falar que a agricultura ela se mantém ainda muito rudimentar. Embora a gente produza muito e produza muito para exportar, a agricultura, em comparação com o século XVI, com o século XVII, ela tecnologicamente falando não mudou muito. E aqui eu vou reafirmar que ele está falando de uma realidade de 1942. A gente teve várias mudanças desde 1942, mas considerando ali o contexto que ele estava escrevendo na obra, considerando a época que ele estava escrevendo na obra, ele vai falar que essa agricultura ela não conseguiu ter um processo de evolução muito drástico. Ela continua muito semelhante à agricultura do século XVII, que é uma agricultura que ela muito tem processos muito arcaicos, tem processos muito baixos mesmo tecnologicamente falando, e ele fecha essa atividade dialética com a agricultura. Depois ele vai falar da inserção dos vários povos distintos.
Ele vai falar do europeu branco que veio para cá com o ideal de colonizar, com o ideal de construir uma empresa, construir uma indústria. E depois, posteriormente, né, quando a gente tem a evolução da agricultura, a evolução da economia exportadora, e que a gente percebe que não tem como mais utilizar a mão de obra indígena, porque ela era escassa, dois, pelo contínuo confronto entre colonos e jesuítas, ele fala que a gente vai precisar trazer um novo elemento para cá, que já era utilizado na Europa, já era utilizado em várias partes do mundo, que é o negro escravizado. Então, esse contato dessas três raças, e quando eu falo raças, eu quero dizer raças socialmente falando, não biologicamente falando, porque quando a gente fala dessas três raças distintas se unindo num só local, a gente tem um processo de mestiçagem e a gente está formando uma sociedade muito complexa, muito distinta entre si. A gente tem o elemento indígena que já estava aqui, e esse elemento indígena está se juntando, né, está se mestiçando com o elemento branco, que está se mestiçando com o elemento negro, e aí a gente vai formando um ciclo social, né, um meio social muito complexo e muito distinto de outros lugares do país, de outros lugares do mundo, desculpa. Depois ele vai falar no próximo capítulo do sentido da colonização, e aí a gente já entra na parte de entender mais como que era o pensamento europeu antes da colonização. Porque a gente tem muito essa mania de achar que a história começou ali em 1500, quando o português chegou aqui, depois de um tempo ele começou a agricultura e depois a história foi se desenvolvendo. Mas não, tem todo um contexto antes do 1500, né, antes da chegada do europeu aqui no Brasil. E para a gente conseguir entender o pensamento e para a gente conseguir entender as próprias ações desses europeus, a gente tem que entender qual que era o sentido que eles tinham na cabeça dele. Então é isso que o capítulo de sentido da colonização se propõe a explicar. E ele começa na mudança do comércio europeu do século XIII para o século XIV. E o comércio europeu no século XIII, ele era muito marcado por ser centralizado. Ele era não centralizado no sentido de que o comércio ele se focava no centro da Europa, ou no sentido de que todo mundo tinha uma conversação ali entre si e a Europa tinha um comércio ali que ela repartia com os países europeus. Mais centralizado no sentido no centro, localidade. O comércio europeu ele era muito no centro da Europa. E depois do século XIII, com a descoberta e com o domínio, né, do Estreito de Gibraltar, que é um localzinho ali pelo mar que ele fica entre a Península Ibérica e o norte da África, próximo a Marrocos, depois que os portugueses dominam essa área e conseguem para o Oriente pegar especiarias lá e trazer para Portugal, depois desse domínio do Estreito de Gibraltar, esse comércio que antes ele era central, ele passa para a periferia da Europa. E novamente, aqui quando eu falo periferia, eu quero dizer no sentido literal da palavra, periférico, os lados. Não no sentido periférico como a gente entende hoje, né, que periférico é um lugar pobre, a gente tem muito esse entendimento por conta do contexto do Brasil. Mas aqui eu quero falar sobre periférico localidade, no sentido literal da palavra. Esse comércio ele passa a ser periférico, que significa que o comércio ele vai se concentrar na Península Ibérica, nos Países Baixos, mais especificamente na Holanda. Enfim, ele vai se concentrar ali na periferia, ele vai se concentrar na Bretanha, que é uma região ali da França. Ele vai se concentrar mais na periferia da Europa do que necessariamente no centro. Então a gente tem esse domínio do português pelo Estreito de Gibraltar que começa a fazer Portugal se evoluir economicamente, né? Portugal agora está começando a se transformar numa potência marítima. Não, ele já é uma potência marítima nessa época e ele está começando a se transformar numa potência econômica. E ele vai falar com os descobrimentos, e aqui ele fala descobrimentos no sentido geral, tanto os descobrimentos da coroa portuguesa, quanto os descobrimentos da coroa espanhola, ou então da coroa inglesa. Esses descobrimentos nada mais são do que um processo do comércio europeu. Ele fala que os descobrimentos eles foram uma consequência da expansão comercial europeia. Porque quando a gente pensa no descobrimento do Brasil, em específico, a gente pensa num período que Portugal está vindo buscar especiarias nas Índias e, assim, claro que tem aí toda uma história, tem aí todo um contexto que a gente tem que levar em consideração, mas por conta dessa busca de especiarias no Oriente, ele chega no que hoje é o Brasil. Então, os descobrimentos nada mais é do que um capítulo da história econômica, da história de desenvolvimento econômico de Portugal.
E Portugal sempre teve muito esse foco comercial no Oriente, e isso não vai mudar depois do descobrimento. No primeiro momento, isso não muda muito. O Portugal continua ainda com foco comercial no Oriente, embora ele tenha ali sua colônia, ele está muito mais focado, comercialmente falando, ali no Oriente, em produzir comércio com o Oriente, trazer especiarias, vender essas especiarias na Europa, né? Porque na época as especiarias tinham um valor muito alto, a gente tinha o próprio açúcar como um produto ali que revelava status social. O açúcar só estava presente naquelas famílias que tinham bastante dinheiro, bastante riqueza. Então Portugal ele aproveita esse momento, aproveita ali que ele tinha dominado o Estreito de Gibraltar e ele consegue pegar especiarias lá no Oriente. E uma pergunta que pode ter agora é: se Portugal dominou o Estreito de Gibraltar, que fica ali entre a África, o norte da África, Marrocos, mais especificamente, e a Península Ibérica, por que que em 1500 ele não passou pelo Estreito de Gibraltar para conseguir chegar às Índias? Porque nessa época a gente tinha o domínio do Império Otomano. O Império Otomano ali que estava na Turquia, onde a gente conhece como Turquia hoje, ele estava dominando aquela área toda. Então, Portugal não podia passar por lá porque o Império Otomano na época era muito forte. Então, Portugal ele tinha que fazer o périplo africano, que é rodear a África, né? Passar ali por toda a costa da África, passar por aquelas regiões que eram muito que a maré era muito nervosa, como eles falavam na época, para conseguir chegar lá na Índia e depois voltar. Por isso que ele não passava nessa época, e aqui a gente está falando do século XVI, lembrando só que ele tem o domínio do Estreito de Gibraltar lá no século XIII, na verdade do século XIII para o XIV. Nessa época ele não podia passar pelo Estreito de Gibraltar, porque o Império Otomano estava dominando ali aquela área e não fazia sentido para ele passar por ali. Depois ele vai falar da ideia de povoamento, que a ideia de povoamento ela nasce do pensamento europeu de organizar uma possível nova feitoria comercial. Que isso quer dizer, a ideia de povoar as colônias só vai surgir no imaginário europeu quando vem na mente do europeu que o comércio nas Índias não estava dando tanto lucro mais como ele dava inicialmente, e agora a gente precisa de uma outra fonte de renda, a gente precisa de uma outra fonte de comércio para a gente começar a lucrar. Então, esse ideal europeu de povoamento só se dá também por uma mera questão de comércio, de expansão de comércio. Como a gente vê aqui, Portugal ele era muito focado no comércio, muito focado comercialmente falando. Nunca teve essa intenção de criar um novo povo, de criar uma nova identidade, de vamos colonizar essa área para a gente criar essa nova identidade. Essa ideia de criar uma colônia, de povoar uma colônia, ela é fruto, como eu disse lá no começo, de uma expansão comercial, de uma mera expansão comercial. Depois ele vai falar do início da agricultura sistemática, né, que o Brasil já praticava agricultura, mas a partir do momento que a gente começa uma agricultura sistemática, focada em fornecer bens materiais para o exterior e, portanto, ganhando dinheiro com isso, a gente tem uma atenção maior da coroa portuguesa para o Brasil. A coroa portuguesa nota que o Brasil, então, na época, né, a América Portuguesa, chamada na época, pode gerar lucro. Inicialmente culpar o Brasil, que foi um lucro ali ínfimo, nem foi uma coisa tão grande, mas posteriormente faz grandes plantações, nem demora tanto. Já no século XVII, no começo do século XVII, a gente já tem aqui estabelecidas grandes plantações de cana-de-açúcar, que exporta e ganha dinheiro para a colônia. A partir disso, e ganha dinheiro para a metrópole, desculpa. A partir disso, a metrópole começa a dar uma atenção especial para a colônia e começa a pensar mais ainda numa ideia de povoar, numa ideia de estabelecer domínio ali naquela área, né? Porque o dinheiro, no fim último, tinha que ir para a coroa portuguesa, então era muito interessante para eles estabelecer domínio ali naquela área. E o caráter europeu é esse caráter de que a gente precisa de ganhar dinheiro, então vamos colonizar ali essa parte para a gente conseguir produzir renda. E a gente tem também o caráter do homem branco que vinha para cá. Lembrando que esse homem muitas vezes ele vinha sozinho, ele não trazia sua mulher, muito menos a sua família, porque era um destino incerto. Ele não sabia para onde ele estava indo, ele não tinha tantas informações assim, era mais uma maneira arriscada mesmo. E o caráter desse europeu que vem para a colônia portuguesa, né, para a América Portuguesa,
É um caráter de que, não, eu vou ir para a América Portuguesa, mas eu vou ir e vou me encaixar no local de mandonismo. Eu que vou mandar. Eu quero ir para a América Portuguesa não para servir de mão de obra, mas para ser dirigente. Seja dirigente de uma grande plantação, seja dirigente de uma pequena indústria, de um pequeno comércio, mas ele nunca vinha com essa idealização de que eu vou ir para a colônia portuguesa para trabalhar. Ele vinha já na ideia de que ele iria se estabelecer ali e ou ele ia ser dono do comércio, ou ele então ia trabalhar com agricultura. E quando eu falo ele trabalhar com agricultura, a gente já sabe que quem trabalha com agricultura diretamente é o escravo negro, posteriormente. Não ele. Quando ele fala eu vou trabalhar com agricultura, ele está se referindo que ele vai mandar na agricultura ali de uma parte do Brasil para ele conseguir gerar lucro. Então esse é o caráter europeu. A gente também tinha aqueles que vinham em busca de novos modos de vida, mas o caráter geral do europeu que vinha para o Brasil era esse. Era esse caráter de dirigente, de ocupar um alto cargo. Isso depois se reproduz e isso a gente consegue notar muito hoje ainda como que as pessoas brancas, né, elas estão nos melhores cargos. Não necessariamente todas as pessoas brancas estão em melhores cargos, mas as pessoas em melhores cargos geralmente são brancas. Então, isso vem desde o processo de colonização. Isso é uma coisa que vem sendo reforçada desde o processo de colonização e tem seu fruto aí. O Caio Prado ele sempre faz esse trabalho dialético de pegar o hoje e fazer um exemplo com o passado. Depois a gente também vai falar sobre as fugas e lutas políticos religiosas, que não só o caráter português, não só o caráter europeu, era esse de dirigente, de vir para cá. Reafirmando, o grosso do contingente de pessoas portuguesas que veio para cá era esse caráter, era o caráter de ser dirigente. Mas a gente também tem que lembrar que a gente está vivendo lá na Europa a reforma protestante do século XVI, a reforma, depois a contra-reforma, e que tem muita gente ali que está fugindo. E essa fuga se deu mais para as colônias da Inglaterra, no caso, os Estados Unidos hoje, né? Que era então a América Inglesa na época. E essas fugas político-religiosas, ela se dava mais nesse caminho, né? Mais da Inglaterra para os Estados Unidos. Então lá a gente teve outro tipo de colonização totalmente diferente, que estruturou uma sociedade totalmente diferente da que a gente tem aqui hoje. Então a gente tem que ter isso em mente. E a gente sempre também tem que lembrar do foco do Brasil colônia, e depois do Brasil Império, depois do Brasil República, de abastecimento do exterior. O Brasil sempre focado nisso, de abastecer o exterior, economicamente falando. O Brasil produzir para abastecer o exterior. Esse foco ele nunca vai sair. Ele foi fomentado ali no começo da colonização e ele se perpetua até hoje. Claro que depois a gente tem também outros objetivos, outros focos, também concentrados em talvez prover um comércio interno, mas o foco geral do Brasil é o foco de economia agroexportadora, produzir bens de agricultura para exportação. Depois a gente vai fazer uma diferenciação no caráter da colonização na zona temperada e a colonização na zona tropical. O que é essa zona temperada e essa zona tropical? Falando assim, explicando primeiramente esses termos. A zona temperada, a gente tem que pensar num local onde não tem temperaturas nem tão baixas nem tão altas. É um local que tem uma temperatura amena, que tem chuvas assim, relativamente constantes. Não chove todo dia, mas chuvas constantes e temperaturas amenas. Não é nem tão frio, nem tão quente. Esse é o caráter tropical. Do outro lado, a gente tem o caráter... Desculpa, esse é o caráter temperado. Zona temperada é essa zona que não faz tão frio nem tanto calor. Do outro lado, a gente tem a zona tropical, que é uma zona que a incisão do sol é maior, o sol bate mais naquela região. Então, com o sol batendo mais naquela região, com a incisão dos raios solares mais naquela região, a gente tem um local mais quente, um local que não chove tanto e é um local que não apresenta tanta umidade no ar. Então, o Brasil ele se encontra mais nessa zona tropical e os Estados Unidos mais nessa zona temperada. E é bom também a gente ressaltar que nas partes do país, a gente tem partes do país que são mais tropicais e que são mais temperadas. Mas só para fazer essa diferenciação, o caráter da colonização na zona temperada, ele proveu um outro tipo de estrutura, ele proveu um outro tipo de sociedade, que
Aquela sociedade ali, ela era mais utilizada para plantar e para produzir bens. O caráter na zona da colonização na zona tropical, ele tem a ideia de criar um novo povoado, juntando várias raças, como aconteceu no Brasil, e aqui novamente eu reafirmo raças socialmente falando, e criando toda uma estrutura diferente.